E aí, meu amigo, minha amiga, tudo jóia? Você sabia que a minha opinião não é importante? É somente a minha opinião. Assim como também a sua opinião não é nada importante, nada mais importante do que a minha opinião. Também não é de grande valia. Agora, uma coisa que eu posso lhe dizer e eu quero lhe mostrar é que a nossa opinião, a opinião da coletividade, é sim muito importante. E por isso que tem Jornal da Manhã, Jornal do Almoço, Jornal da Tarde, Jornal da Noite. Todos os meios de comunicação meio que se resume uma principal finalidade de nos trazer informações. E os melhores jornalistas são pagos para passar essa notícia para a gente conforme convém a quem os está pagando. Por quê? Porque conforme a gente forma nossa opinião, a gente tem uma noção da realidade e um entendimento dos fatos conforme convém a quem paga os jornalistas que nos trazem a informação. Agora vamos lá, meu amigo. Se você está acompanhando as notícias, essa semana aí você deve ter escutado o burburinho aí que a Rússia e a Ucrânia estão meio que tretando ali na Europa, né? Que a Rússia está com 100 mil homens na fronteira preparada para invadir a Ucrânia. E os Estados Unidos, como é os policial do mundo, que sempre foram os mocinhos, já mandaram mais de 3 mil homens para a fronteira da Ucrânia para ajudar a Ucrânia com a sua soberania, caso a Rússia queira invadir a Ucrânia. Então os Estados Unidos mandou 1.000 homens que estavam na Alemanha e mandou mais 2 mil homens dos Estados Unidos para a Ucrânia. Agora eu quero lhe mostrar aqui no mapa, meu velho. Dê uma olhada aqui. Aqui é o globo terrestre, certo? Aqui você vai entender um pouquinho da geopolítica. A Ucrânia fica aqui. Aqui é a Ucrânia e aqui é Moscou, a capital da Rússia. Ucrânia e Moscou. Você está vendo como é pertinho? Ucrânia e Moscou. Os Estados Unidos fica do outro lado do planeta. Estados Unidos fica aqui. O que tem a ver os Estados Unidos que fica aqui mandar soldado para a Ucrânia que fica a essa distância de Moscou? Que Moscou, pode ver aí, tá, vocês para ver meio pertinho, Moscou, e aqui é a Ucrânia. Os Estados Unidos estava com soldados aqui na Alemanha. Aqui está escrito, o mapa está em inglês, mas aqui é a Alemanha, os Estados Unidos já tinha 1.000 soldados aqui. Dos 1.000 soldados que estavam aqui, mandou para aqui. Agora eu te pergunto, meu velho, com toda essa distância, o que os Estados Unidos daqui tem que xeretar aqui? Aí você vai falar, não, mas é porque os Estados Unidos são bonzinhos, eles gostam da democracia, eles gostam de ver todo mundo muito feliz e todo mundo vivendo bem. É por isso que os Estados Unidos estão sempre ajudando o Brasil nas suas disputas políticas. É por isso que os Estados Unidos estão sempre por trás do juiz Sérgio Moro, por trás dos vazamentos de áudio da nossa justiça brasileira. Então, porque os Estados Unidos querem sempre o bem da população e o bem das pessoas. O negócio é o seguinte, os Estados Unidos faz parte da OTAN, Organização do Tratado Norte, é uma aliança militar que foi feita depois da Segunda Guerra Mundial entre os países aliados, excluindo a Rússia. Ficou a Rússia e os comunistas para lá e a OTAN com os Estados Unidos mocinho para cá. Mas a questão é que a OTAN pertence aos Estados Unidos. Os Estados Unidos está por trás da OTAN. Os Estados Unidos é a OTAN. Esses outros países que fazem parte do tratado simplesmente cumprem e obedecem os interesses dos Estados Unidos. É simplesmente isso. A OTAN é os Estados Unidos. Então o que os Estados Unidos resolvem, os países da aliança, a Inglaterra, a França, a Itália, etc., todos os países da OTAN simplesmente obedecem. E é a OTAN, os Estados Unidos, que resolve o que é, o que não é, como faz, quando faz e o que faz. E é assim que funciona. Agora eu quero lhe mostrar o mapa da antiga União Soviética. Aqui, meu amigo, é um mapa da Europa antes da queda da União Soviética. Você pode notar que a metade da Europa, até aqui, era o exército russo que mandava. Então você veja, dê uma olhada, metade da Alemanha, República Tcheca, Polônia, a Ucrânia, Romênia, Hungria, Bulgária, todos esses países aqui eram de domínio russo. E a capital da Rússia, Moscou, fica aqui. E aqui que está o problema, porque a Ucrânia é muito próximo, é 300 quilômetros de Moscou para a Ucrânia. Então qual que é o problema, cara?
é que antes da queda da União Soviética, a capital da Rússia ficava muito bem protegida, porque tinha todos esses países, era longe até o domínio da OTAN. Agora repare esse mapa moderno agora, meu amigo. Você lembra que no outro mapa, metade da Alemanha para cá era tudo dominado pelo exército russo? Olha como a Europa modificou, cara. Olha como a OTAN, que os americanos, né? A OTAN são os americanos. Olha como o poder dos americanos avançou. Moscou fica aqui, cara. Antigamente, o Moscou, até o próximo país que pertencia aos americanos, que fazia, um país que fazia parte da aliança com os americanos, era aqui a metade da Alemanha para cá. Agora, o domínio americano já está aqui. E qual que é o problema do domínio americano já está aqui? É que assim que um país desses aqui faz parte da OTAN, os americanos botam seu exército aqui e mísseis antiaéreos e colocam suas defesas nas fronteiras para defender os países da OTAN. Então tem soldado americano em todas essas fronteiras, por tudo aqui. Agora tem um detalhezinho nessa história também, cara, que é importante lembrar, porque a nossa mídia até anunciou, mas ficou esquecido e ninguém mais comenta a respeito. Vamos falar da invasão da Crimeia, aqui um pedacinho da Ucrânia que a Rússia invadiu em 2014. Todos esses países, a Polônia, a Ucrânia, a Bulgária, todos esses países onde o exército russo dominava, muita gente que mora lá também tem a cidadania russa. Assim como eu tenho a cidadania brasileira e a italiana, por isso eu posso morar legalmente na Europa, tem muita gente lá na Polônia, lá na Bulgária, lá na Ucrânia, que também tem o passaporte russo. E o que aconteceu na Crimeia em 2014, que a Rússia invadiu a Crimeia? Foi feito um plebiscito para a população que vivia na Crimeia, se aquela população queria pertencer à Ucrânia ou pertencer à Rússia. A população votou e preferiu permanecendo na Rússia. A população da Crimeia pediu para ficar na Rússia. Aí o que aconteceu? Mesmo esquema, cara, é o que vai acontecer no Brasil nessa próxima eleição. Se prepare para as próximas eleições, que é o que vai acontecer no Brasil agora. Esse ano vai acontecer isso, cara. O que aconteceu? Como os Estados Unidos sempre levam a democracia, os Estados Unidos sempre está preocupado com o bem-estar da população, né? Quando uma eleição não sai de acordo com os interesses americanos, eles dizem, não, mas não valeu, essa eleição não valeu porque foi corrompida, teve fraude nas urnas e as pessoas que tinham que votar não foram votar e alguma coisa vai acontecer e essa eleição não vale mais. E foi o que aconteceu na Crimeia. Fizeram um plebiscito perguntando se a população queria permanecer para a Rússia ou para a Ucrânia. E a população da Crimeia, que é um pedacinho entre a Rússia e a Ucrânia, decidiu no plebiscito permanecer com a Rússia. Aí os Estados Unidos e a OTAN vieram com essa conversa que não, porque essa eleição não valeu, que esse plebiscito está errado. O que os russos fizeram? Botaram os tanques de guerra, botaram o exército lá e pronto, e aqui vai ser Rússia e acabou-se. E fizeram os americanos engolir o que foi resolvido no plebiscito. Outro caroço que tem nesse angu aí é que a Ucrânia estava tudo certo para entrar para a União Europeia. Estava tudo esquemado. Na hora H, no dia de assinar os papéis, o presidente da Ucrânia falou, não, acho que nós não vamos entrar. Não vamos entrar. Porque uma das condições da Ucrânia entrar para a União Europeia era a Ucrânia também fazer parte da OTAN. Agora, o que acontece? Se a Ucrânia fizesse parte da OTAN, os Estados Unidos iriam colocar seus mísseis antiaéreos e suas defesas contra a Rússia a 300 quilômetros da capital, Moscou, muito próximo da capital. Agora eu te pergunto, meu velho, por que os Estados Unidos estão tão preocupados em defender os países que fazem parte da aliança da OTAN contra os russos? Por que os Estados Unidos estão sempre tão preocupados em defender a Europa contra os russos? Sendo que os russos já não são comunistas desde 1991, sendo que os russos são a Rússia é o principal fornecedor de gás para a Europa, e faz tempo que eles estão sempre comercializando, não tem mais nada a ver com o comunismo, não tem mais aquela filosofia, aquele ideal comunista na Rússia que os Estados Unidos tinham que lutar contra. O que está por trás de tanta bafafá, de tanta defesa? A questão é que a Rússia começou a negociar com a China sem o dólar. A Rússia começou a comprar produto da China em dinheiro russo.
E a China começou a comprar produto russo em dinheiro chinês. E aí que está o perigo, aí que está o pulo do gato e o X de todas essas questões. Por que você acha que o dólar tem valor? Por que o dólar é forte? Por que o dólar é referência no mundo? Por que o dólar é forte? Por que o dinheiro dos americanos vale e o real não vale? Você sabe? Você por acaso sabe o que faz com que o dinheiro tenha valor? Por que o dólar é a moeda de referência no mundo inteiro? Porque todo mundo está preocupado com a cotação do dólar de hoje. O mundo inteiro é preocupado com a cotação do dólar e o dólar é a moeda mais importante do planeta. Por quê? Porque todo mundo acredita no dólar. A hora que os países começarem a deixar de acreditar no dólar, o dólar vai começar a perder o seu valor. E aí que está o problema. Se a Rússia, que é um baita paizão, um baita do mercado, está negociando com a China, que é o maior mercado, tanto consumidor como produtor do mundo, são 1 bilhão e 300 milhões de habitantes só na China. Se a China agora começa a negociar com a Rússia, com dinheiro chinês, e a Rússia começa a negociar com a China em dinheiro russo, o dólar vai começar a perder o valor. E é esse o grande problema, é isso que está em jogo nesse negócio de Ucrânia. Os Estados Unidos não estão nem aí para os ucranianos, cara, sendo que quase a metade dos ucranianos também tem a nacionalidade russa. Então, por que os ucranianos vão estar querendo fazer uma guerra com os russos? Ou por que os russos vão querer invadir a Ucrânia, sendo que hoje em dia qualquer país que tenha um capital, que queira mais terras, pode comprar terra na África, logo vai poder comprar terreno no Brasil. Já tá, você não está sabendo, é bom você ficar sabendo. Logo no Brasil, países estrangeiros vão poder comprar terras. E já tem alguns lugares aí que países estrangeiros já estão comprando terra. A China já tem terras no Brasil, comprada com dinheiro que lá é terra do chinês. É claro que isso não vai fazer grande diferença para você, porque você também já não pode entrar lá naquelas terras, porque aquelas terras já pertencem a uma outra pessoa. Mas agora, tem muitas terras que vão pertencer a outras nações. Agora, o mais importante e o principal motivo da Rússia estar com todos aqueles soldados na divisa ali para fazer pressão é porque a Rússia faz questão de manter uma distância dos exércitos dos americanos. Porque se a Ucrânia fizer parte da OTAN e os americanos colocarem suas defesas nas fronteiras, um míssil da Ucrânia para Moscou vai levar apenas 5 minutos para atingir o alvo. Então, em 5 minutos, é uma distância muito curta, são apenas 300 quilômetros da fronteira da Ucrânia para Moscou, que é a capital da Rússia. Esse é o grande problema, é isso que a Rússia está falando, é isso que a nossa mídia também está anunciando, porém de uma maneira a qual a gente não entende isso. O que a Rússia está pressionando? O Ocidente. A Rússia está pressionando porque faz questão que a Ucrânia não faça parte da OTAN, porque a Rússia não quer ter as forças dos americanos, os bombardeiros, o exército americano, a 300 quilômetros da sua capital. E se você não acha isso um negócio justo, ou se você não acha isso um negócio certo, me explique agora aqui embaixo o porquê que os Estados Unidos faz questão de botar o exército deles a 300 quilômetros da capital da Rússia, sendo que a capital dos Estados Unidos fica aqui, e a capital da Rússia vai ficar aqui, do ladinho da fronteira, onde os Estados Unidos vai querer botar seus exércitos. Então, meu velho, fica ligado e se liga na maneira com que as notícias são passadas pra gente. E outra coisa, cara, não seja louco de confiar em mim, cara. Não acredite nas coisas que eu estou falando. É importante a gente pesquisar, é importante a gente saber da verdade. Só que para você saber da verdade, você não pode assistir as notícias esporádicas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, com mais da metade da história para trás, sem você ter a mínima noção. É importante a gente pesquisar, é importante a gente saber de onde a gente está vindo, para a gente saber para onde é que estão nos levando, para a gente ter ideia do que estão querendo fazer com a gente. E se prepare nessas nossas eleições aí desse ano, porque nessas eleições, se não ganhar alguém de interesse dos patrocinadores, dos jornalistas que nos formam as opiniões, se prepare que vai ter bastante novela. E que Deus abençoe o Brasil e você, e que um dia nós se livre das pragas e dos percevejos, nem que seja no saculejo.
E agora eu fui.